Olá, essa breve apresentação faz parte da disciplina Anatomia dos Animais Domésticos 1. A nossa equipe, Isabela Santos, Jaqueline Araújo, José Conceição e Miriam Guimarães, vai apresentar para vocês um pouco sobre metacarpo e dedos em diferentes grupos de animais domésticos. Então vamos conferir. Aqui podemos relembrar a estrutura óssea de uma mão humana, em laranja, o metacarpo, e nós podemos observar que o padrão original do esqueleto do metacarpo é possuir 5 dígitos distintos, e nós temos também 5 dígitos, 5 dedos. Então vamos iniciar falando dos cães, que têm algumas semelhanças. Primeiramente, aqui eu apresento a mão esquerda de um cão. E por que eu sei que é a mão esquerda? Vejam esse osso aqui, é o osso carpo acessório, esse vermelhinho aqui, ele se localiza lateralmente. Então, nós vamos começar contando esse primeiro osso aqui, número 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos, então, os 5 ossos metacarpais. Logo abaixo, conectado a cada osso metacarpal, nós vamos ter as falanges proximais. Então, vamos começar aqui, falange proximal, falange média e falange distal. 4 dedos apresentam 3 falanges. E um dedo, o primeiro dedo, apresenta apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Vamos observar em mais detalhes a falange distal dos carnívoros, aqui no caso de um cão. Essa falange distal em vista lateral, como vocês podem observar, ela apresenta aparência em forma de gancho. Ela é comprida lateralmente e termina em uma ponta que vai ser coberta pela garra óssea. Em mais detalhes, coloquei essa imagem apenas para observarmos o osso sesamoide. Aqui nós temos osso sesamoide em vista dorsal e em vista palmar, sesamoides proximais e distais. Os sesamoides dorsais e distais, eles podem ser substituídos por cartilagens, lembrando que os sesamoides dorsais estão presentes apenas em carnívoros domésticos. Agora vamos observar a mão de um gato. Vejam que as semelhanças são grandes. E da mesma forma, nós vamos fazer a contagem mesolateral: 1, 2, 3, 4, 5, 5 ossos metacarpais. Temos 4 dedos apresentando 3 falanges e apenas um dedo apresentando 2 falanges, sendo os dedos 3 e 4 os mais compridos, assim como nos cães. Agora vamos falar sobre suínos. O que vocês podem notar de diferente nessa imagem? Observem que nesse caso nós temos apenas 4 dígitos. Não existe o primeiro dedo e nós temos apenas os dedos 2, 3, 4 e 5, sendo os maiores e mais robustos os dedos 3 e 4. Como é que nós vamos fazer a contagem? Na ausência do primeiro dígito, nós temos aqui o segundo, terceiro, quarto e quinto osso metacarpal. Em seguida, nós vamos ter falange proximal, média e falange distal. Aqui eu coloquei a mão, de suíno para a gente observar aqui como são desenvolvidos os dedos 3 e 4 em comparação com os dedos 2 e 5. O terceiro e o quarto metacarpo, eles possuem uma estrutura maior do que o segundo e o quinto metacarpos. E agora, o ruminante, um exemplo aqui, o bovino. Nós temos aqui a ausência do primeiro, segundo e quinto dígitos. Então, nós vamos ter esse osso aqui, que é o osso metacarpal 3, e o daqui é o osso metacarpal 4. É formado, assim, um grande osso metacarpal nos bovinos. Nós temos ainda aqui, esse osso que é o quinto metacarpo, muito menor, reduzido se comparado com o terceiro e quarto que estão fundidos. Logo em seguida, a gente tem a falange proximal, falange média e falange distal dos bovinos. Aqui eu coloquei também a comparação para a gente ver, como se apresenta com esses 2 dígitos, sendo equivalentes aí ao terceiro
e o quarto dedo, e essa estrutura aqui, ela não está ligada ao esqueleto, é apenas uma estrutura acessória. Falando ainda sobre os ruminantes, vamos ver como é a estrutura de ovino e caprino muito rapidamente. Isso porque apresentam semelhanças muito grandes com a estrutura que acabamos de ver nos bovinos. Então, nós temos aqui a sustentação apenas sobre 2 dedos, 3 falanges em cada um deles, e aqui se apresenta também a fusão dos 2 ossos metacarpais. Finalmente, vamos analisar essa mesma estrutura de metacarpo e falanges em equinos. A gente pode observar que os equinos apresentam um único dedo. Esse é o dedo número 3, então esse osso metacarpal maior também é o metacarpo de número 3, e ao lado dele eu vou ter o metacarpo número 2 e do outro lado o metacarpo de número 4. Logo em seguida, falange proximal, média e distal, que nós vamos ter os ossos sesamoides proximais, que fica nessa junção entre a falange proximal e o metacarpo, e nós vamos ter também esse osso navicular que fica na junção da falange distal com a falange média. Trouxemos aqui uma curiosidade: a mão humana, a asa de morcego e a nadadeira de baleia apresentam 5 ossos metacarpais, ao passo que nos equinos nós temos apenas um osso metacarpal. Uma outra variação diz respeito à forma. Observem aqui, por exemplo, na asa do morcego, como o metacarpo é afinado. Por outro lado, na nadadeira da baleia, o metacarpo apresenta uma estrutura robusta. Em diferentes ambientes vão ser selecionados número e formato diferentes de metacarpos e dedos. Agradecemos a todos pela atenção.